Você tem dúvidas sobre quantas vezes postar no Instagram? Tem dúvidas se está postando pouco, se está postando muito? No vídeo de hoje eu vou te explicar sobre isso e falar sobre algumas particularidades que você tem que levar em consideração. Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda se você é novo por aqui. Eu sou Vanessa Castro, eu sou fundadora e também CEO da Faz Teu Nome, que é uma agência focada em capacitar profissionais que desejam se tornar social media. Então, se você quer se tornar um social media, segue lá o Instagram curso.socialmedia, que tem bastante conteúdo para você, e também participa do canal no Telegram. O link do canal no Telegram tá aqui embaixo na descrição. É totalmente gratuito e lá tem muito conteúdo que vai te ajudar a se alavancar essa carreira, tá? Já falei sobre muita coisa lá, sobre como precificar, como conseguir clientes, fazer proposta comercial, contrato, como se divulgar, como montar estratégia, ideias de conteúdo, ferramenta, tem muita coisa mesmo para você. Então, assim que você entrar no canal do Telegram, você escuta todos os áudios que tem lá como se fosse um podcast, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E não esquece de seguir lá no Instagram, curso.socialmedia, e também de me acompanhar no Instagram, @euvanessacastro, que lá eu compartilho com vocês a minha rotina empreendedora, o meu dia a dia como social media, a criação de conteúdo, enfim, os bastidores, quem gosta de acompanhar os bastidores, tá bom? Se você fica se perguntando quantas vezes eu devo postar no Instagram, se eu devo postar diariamente, se eu devo postar várias vezes ao dia, se eu devo postar algumas vezes por semana, nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a esclarecer de uma vez por todas essa dúvida, tá bom? A primeira coisa que eu quero te explicar é que depende. Aí você vai falar, mas depende do quê, Vanessa? Então eu vou te explicar do que depende, tá certo? Porque não é um padrão para toda e qualquer pessoa postar tantas vezes no Instagram. E é isso que você precisa entender. A primeira coisa que você tem que levar em consideração quando a gente está falando de quantidade de postagens no Instagram é o nicho para o qual você está criando conteúdo. É o nicho do qual a gente está falando, tá? Porque dependendo do nicho, a quantidade de conteúdo vai ser maior. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui de um perfil de jornal, tá? Jornal trabalha com notícias, e notícias em várias áreas, notícias na economia, notícias na política, notícias policiais, notícias em várias áreas, tá? Então, gente, não tem como a gente fazer uma única postagem numa rede social de um jornal, porque como é que a gente vai conseguir escolher, né? Claro que tem ali as principais notícias do dia, mas uma só? Então, o jornal, geralmente, ele trabalha com vários conteúdos ao dia, ok? Um outro exemplo de nicho também são páginas de meme. Então, quando a gente vê páginas de meme, geralmente eles têm 3 a 5 postagens diárias também no seu feed lá do Instagram, tá bom? Outro nicho também que exige bastante quantidade de postagens é o nicho de notícias mais na área de celebridades. Sim, o nicho de fofocas que eu estou falando. Então, perfis de fofoca, gente, que você vai observar lá, tem várias notícias, porque durante o dia surgem várias fofocas, então a gente tem que estar postando ali em primeira mão. Então você percebe que dependendo do nicho, a quantidade de postagens vai mudar. Agora, imagina só se a gente tem um perfil de um advogado. Se ele postar 5 vezes por dia, não vai ficar demais? Não vai ficar muita informação? Até porque o perfil de um advogado, quando a gente vai falar sobre alguns assuntos, mesmo até que ele use um pouco do humor para entreter, para trazer informação, 5 conteúdos diários eu acho que fica um pouco demais, até pelo fato do assunto ser um pouco mais complexo, entende? Então, dependendo do nicho, essa quantidade aí de conteúdos vai alterar. E uma boa base, um bom parâmetro para você entender a quantidade de postagens ali é você observar a concorrência. Então, o que os outros advogados, as outras contas no Instagram de advogados que estão bem posicionados, tá? Não vai pegar qualquer perfil aí. Pega perfil que tá tendo resultado, tá tendo engajamento. Quantas vezes eles estão postando, tá bom? Isso aí é só para ter um parâmetro, não é só isso que você vai avaliar não, tá? Mas é uma coisa que vai te ajudar bastante a ter um parâmetro legal. A segunda coisa que você tem que levar em consideração é a estratégia, tá? Porque você não vai postar simplesmente por postar. Ah, tem conteúdo hoje, tem que sair agora, eu vou postar. Não, não é assim. Você sabe, se você me acompanha aqui, se você já é meu aluno ou se você assiste os meus vídeos, você sabe que antes da gente postar,
tem todo por trás um planejamento, a criação, o desenvolvimento de uma estratégia. E dentro dessa estratégia, uma das coisas importantes que a gente define é a frequência de conteúdo, tá certo? Então, quando você for atender o seu cliente, você já vai saber lá na hora que você está montando a estratégia a quantidade de postagens que você vai fazer para ele. É claro que de tempos em tempos você vai precisar reavaliar para saber se essa quantidade está atendendo, está servindo bem ao propósito, ao objetivo de vocês, tá? Então vamos supor que daqui a 3 meses vocês vão reavaliar a estratégia e identificam que vocês estão postando muito pouco. Aí vocês podem aumentar a quantidade da postagem, tá? Ou então, se está postando demais, aí vocês podem diminuir a quantidade de postagem. Isso se chama refinar a estratégia, redefinir, ajustar, melhorar a estratégia, ok? A terceira coisa que você tem que levar em consideração é qual foi o volume de trabalho que o cliente te contratou para produzir, ok? A gente, como social media, constrói estratégia digital, define ali o posicionamento, todos os detalhes da estratégia do cliente e faz a produção de conteúdo, publica, gerencia isso, né? Faz a análise dos dados, os relatórios e tudo mais. Mas quando você fecha com o cliente, você vai fechar um volume X de conteúdo. Esse volume vai variar de cliente para cliente. Para aqueles clientes em que você tem um volume de conteúdo muito maior, obviamente você vai cobrar mais caro, porque vai dar mais trabalho. E para aqueles outros clientes que você vai ter um volume de conteúdo muito menor, vai te dar menos trabalho, vai demandar menos do teu tempo, você tende a cobrar mais barato. E aí, dependendo da verba que o cliente tem para investir em você, isso vai impactar na frequência de conteúdo também, tá certo? Porque ele vai chegar lá com você e vai falar, olha, de repente você como social media já conhecedor, estrategista, já pode dar uma recomendação para o cliente, falar, olha, seria interessante, por exemplo, que no seu nicho a gente postasse 5 vezes por semana. E aí você vai fazer uma proposta para o seu cliente e o teu cliente vai dizer assim, olha, esse valor eu não consigo investir agora, será que a gente tem como reduzir aí essa quantidade de postagens, mas ainda conseguir resultado? Aí você vai avaliar, porque também, né, fazer uma postagem por semana não é interessante, tem que tomar esse cuidado aí, para você não se comprometer, fazer uma coisa e não conseguir trazer resultado para o teu cliente. Fica atento com relação a isso. E aí você vai fechar com ele de acordo com o orçamento, com a verba que ele tem para investir em você. Então essa é uma coisa que você tem que levar em consideração também. A quarta coisa que você tem que levar em consideração é o que o seu público quer. É o teu público que vai te dizer se aquela quantidade de conteúdo, se aquele volume de conteúdo que você está gerando para aquela rede social ali, tá legal para eles ou não, tá? E como é que o público vai te dizer isso? Simplesmente dando um bom retorno para aquele conteúdo que você está postando. Então vamos lá, se você fechou com seu cliente ali, você está postando 5 vezes por semana, de segunda a sexta, todos os dias tem um post. E geralmente, em todos esses posts que você faz, nesses conteúdos que você traz, tá tendo bom engajamento, a galera tá correspondendo, a galera tá acompanhando, significa dizer que tá legal. E aí, se você quiser aumentar a quantidade, você vai precisar testar, tá? Então vamos supor, tô aqui com 5 postagens durante a semana, tá legal, a galera tá gostando, agora eu vou aumentar e começar a fazer 2 postagens por semana e vamos acompanhar se a galera vai gostar. E aí, se você começa a postar 2 vezes por dia, tá? Ou seja, de 5 para 10 conteúdos você foi durante a semana, e aí você percebeu que o teu engajamento caiu muito, que a galera não tá mais acompanhando, significa que eles não estão conseguindo acompanhar tua velocidade de conteúdo, a tua quantidade de conteúdo. Então é interessante dar uma freada a mais, talvez esteja demais, sabe? E aí pode acabar sufocando a tua audiência com esse overposting aí, e eles podem acabar se irritando e até deixando de seguir. Então essa é uma preocupação que você tem que levar em consideração aí, tá bom? Agora, se você fez o aumento da quantidade de postagens e esse aumento acompanhou o engajamento, o pessoal tá mais engajado, tá sempre correspondendo ali ao conteúdo que você tá trazendo, significa que a quantidade tá boa, então tudo bem, pode manter aquela quantidade, beleza? Mas uma coisa que você tem que entender, gente, é que mais importante do que frequência de conteúdo em si é a qualidade das postagens. Às vezes a gente se incomoda muito, se preocupa muito de trazer muito conteúdo, né? De estar ali todo dia, ou então de manhã, de tarde, de noite, a todo momento tá presente, né?
Só que você não se preocupa muito com a qualidade. Você acaba deixando a qualidade cair um pouco e isso não é legal. Então foque sempre na qualidade de conteúdo, em agregar valor, em trazer um conteúdo que realmente vai fazer diferença, que vai fazer despertar o interesse das pessoas, tá certo? É melhor do que postar várias vezes só besteira e não agregar nada. Ok, Vanessa, mas e aí? Qual a quantidade ideal então para postar? Já falei para vocês que alguns nichos, né, a gente precisa de mais quantidade de postagens, como por exemplo jornal, memes, perfis de fofoca. Esses perfis assim, que trabalham com bastante volume de informação muito rápida. Então eles precisam ter bastante postagens diárias. Mas para outros nichos, por exemplo, nicho de direito, nutricionista, médico, uma postagem diária tá excelente. Se você não consegue fazer uma postagem, né, diária, ou seja, 7 postagens por semana, de segunda a segunda, não tem problema, vai para 5. E Vanessa, qual que é o mínimo? O mínimo do mínimo, falando de feed aqui, tá? O mínimo do mínimo, eu recomendo 3 postagens por semana no Instagram. Para esses nichos assim, mais tranquilos, tá? Professor, advogado, médico, nutricionista, profissional liberal, empresas em geral, ok? E stories todos os dias. Vanessa, qual a quantidade de stories que eu posto por dia? Quanto você quiser, desde que sejam stories que agreguem valor, tá bom? Por exemplo, um Instagram de uma marca não é a mesma coisa do que um Instagram de um influenciador. Gente, a gente tem influenciadores aí que postam muitos stories. Por quê? Porque o conteúdo deles é compartilhar sobre a vida deles. A gente tem um exemplo aí da Virgínia, a gente tem o exemplo da GK. Inclusive a GK tem até um outro Instagram que é GK Reserva, que quando acaba lá os stories dela, as mais de 100 stories lá que pode postar, ela vai lá pro outro Instagram para continuar postando. Tá certo? Então, assim, eles são outro nicho, ok? Quando a gente fala de marcas, de advogado, de profissionais liberais, a gente tá falando de outra coisa. Então, a frequência pode ser menor, ok? Mas é sempre importante que tenha ali alguns stories, vários stories durante o dia, ok? E aí, você precisa de um planejamento para isso também. E se eu não tô enganada, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. É só clicar aqui nos cards para você conferir, tá bom? Mas e aí? Conta aqui pra mim quantos conteúdos você costuma postar por semana no Instagram ou por mês, né? Não sei como é que é a sua frequência aí. Comenta aqui embaixo para eu saber, tanto para você no seu próprio perfil ou no perfil dos seus clientes, para eu saber, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque tem vídeo novo aqui toda semana para você. Um beijo para você e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!